Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul, o grande banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Recebendo hoje o secretário Tarcísio Mineto, que eu abandonei ele lá na Expo Direto, o Trijal, lá em Não Me Toque. Ele estava choroso e tal, mas é nervoso. Ele não adianta. Tem que conversar mais, tia. Jamais será esquecido. Tá bem. Tudo bem, Tarcísio? Tudo bem, Paulo. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Nosso secretário de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo. Pesca e cooperativismo. Pesca também, agora é a época da Páscoa, tem que comer um peixinho, não só na época da Páscoa, mas também durante o ano todo. Uma proteína aí é boa de ter um peixinho. E essa questão da entre-safra da pesca com o nosso defeso, o salário entre-safra, isso passa pela tua secretaria? Passa, tem um período de defesa que tu pega de novembro até março, então depois aí tem os períodos que tem que ser respeitado. E aí tem um contingente de pescadores artesanais que tem essa dificuldade e tem que estar credenciado, inclusive, para poder estar dentro do conceito do seguro-defeso e por aí afora. Mas quanto também é o salário de defesa? O salário de defesa é em torno do salário mínimo que recebe. Eu lá uma vez perguntei em Laguna, como é que vocês fazem entre safra? Eu não sabia. Não, mas aí tem o salário, tem o defeso. Foi a primeira vez que eu tomei contato com o defeso. Eu disse, mas quanto é? É o salário mínimo. Eu disse, mas você consegue ver com o salário mínimo? Mas é a melhor época. Minha mãe pesca, minha tia pesca, minha avó pesca, meu irmão pesca, meus filhos pescam, todo mundo pesca, todo mundo tem carteirinha e vai lá e tira o salário. É porque mais ganha dinheiro. Mas, Paulo Sérgio, a gente fala aqui, mas tem esse pessoal que é da pesca artesanal e também tem uma dificuldade enorme do ponto de vista. Por isso que se tem, que nem você fala, às vezes na família são cinco salários mínimos. Então você se vira nesse período. É um período bem complicado. Mas tem outro... Salário mínimo nacional. Nacional. Então tem essa condição, mas essa é a realidade que nós temos, respeitando inclusive os períodos aí de defesa aí, que vai de novembro ali até o início de março. Então vamos comer peixe agora nessa Páscoa aí. Mas o peixe é importante, Paulo, se comer sempre. Mas nós estamos importando, o bacalhau bom é o bacalhau que não é que vem do Porto, é o que vem lá de cima da Noruega, né? Tem, e agora aqui está dando uma boa safra agora do camarão. Dada a questão da seca e as águas, as condições das águas. Camarão aqui lá de Rio Grande. Isso, está bem, a pesca está bem interessante do camarão. Cassia Carpes, boa notícia, hein? Já está 7-2. 7-2. Estava 7-1, agora está 7-2. Foi um bom jogo, vi. Tu viu o jogo? Vi. Mas a seleção da Alemanha, convenhamos, só tinham 3 titulares da Alemanha. O Brasil sempre é um dos favoritos, né? Agora tem que cuidar porque é um torneio, né, Paulo Sérgio? Torneio é na hora ali. Mas isso tu fosse treinador muitos anos, não continuou porque não quis, resolveu ser político, mas isso aí, o que fez o treinador da Alemanha, convenhamos, né? Isso desmotiva para a Copa do Mundo, mesmo sendo um time reserva. Mas mostrou o potencial da Alemanha, né? Hein? Ou seja, com reserva igual, o Brasil teve dificuldade. Então, mas teve Alemanha... dificuldade, mas ganhou o Brasil. Não, ganhou. Perdeu a Alemanha. Não, o Brasil... Desmotiva o jogador alemão. Eu estou gostando do Tite, me permita aqui dizer. Ele está buscando em muitas alternativas o 4-3-3, que é uma coisa que está ressurgindo de novo. E com o Liverpool, né, com o Salah, o Firmino, esse nosso, e o Mané. E ele hoje experimentou com o Coutinho no lado esquerdo, um 4-3-3. Eu gosto desse sistema, é o sistema da minha época, quando eu estava nos últimos anos de treinador. Eu gosto, o jogador, o que a imprensa dizia que o jogador não podia voltar, deve se lembrar, para marcar um pouquinho. Né? Hoje ele volta porque ele tem melhor preparo físico. Então ele volta, complementa o meio e nós temos jogadores que, além de complementar o meio, sabem atacar. Eu acho que o Brasil está bem encaminhado. Bbom, eu já sou do 4-2-4, viu? Com 2 ponteirinhos, bem aberto e tal, né? Mas às vezes volta mais. Às vezes passa. Eu acho que o treinador resolver apostar em ponteiros vai se dar bem. Porque a maior parte do jogo é feito pelo flanco. Os gols, 90% dos gols é pelo flanco. Até porque hoje os jogadores estão bem preparados, né? Bem melhores preparados fisicamente. Nosso eterno Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Lima Veiga. 2 compromissos comigo hoje e sexta-feira, hein? É verdade, sexta-feira eu vou estar aqui de novo. Pô, que maravilha, hein? O prazer é meu. O prazer é todo nosso. Virei da praia para estar aqui sexta-feira. Pô, que maravilha. E dá um abraço lá, eu sei que vocês vão estar junto, Alexandre Saltos. Vou estar com o Saltos lá, exatamente. Também. Vou almoçar com o Saltos e venho para cá para estar contigo. Para participar do programa. Se quiser trazer o Saltos, está à disposição. Tá bem, obrigado. Vou transmitir para ele. Transmite para ele, por favor.
E temos aqui hoje, pela primeira vez no programa, estreando no programa, né, o nosso presidente do Sindifisco, do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul, Celso Maliani. Prazer tê-lo aqui, presidente. Que bom, a satisfação é nossa em poder estar com esse grupo seleto na mesa e falar aos telespectadores de vocês. O senhor acha que os tributos no Brasil, especialmente no nosso estado, são adequados? É uma resposta... E por que a crise num país que arrecada tanto, arrecada em nível de primeiro mundo, um estado que arrecada tanto e tem uma crise tão grande de entrega, inclusive, do que está comprometido de entregar à sociedade no retorno dos impostos que essa mesma sociedade paga? Aonde é que está o problema? É difícil de se falar em adequação de tributos em si, né? Antes disso, a gente tem que analisar a questão da distribuição dessa carga tributária, né? E a questão da eventual desoneração dessa carga tributária, dos critérios de desoneração, né? E ver o tamanho das demandas dessa sociedade e o conjunto tributário arrecadado para atendimento dessas demandas. Então, eu te diria que é bastante difícil falar de adequação e falar de tamanho da carga, uma vez que todos esses fatores têm que ser examinados. Quem paga o imposto, quanto paga, se as características são regressivas ou progressivas, e qual realmente é a demanda dessa sociedade por saúde, educação, segurança, infraestrutura, e qual é a capacidade dos gestores de fazer com que esses recursos realmente sejam aplicados aos seus destinatários. Então, acho que é uma coisa que talvez a gente precise um programa inteiro para falar sobre isso resumidamente. O problema é o seguinte, que, vamos dizer, a classe mais privilegiada da sociedade, ela tira do Estado essa responsabilidade de fornecer saúde, educação e segurança. As pessoas estão cuidando da sua vida, estão usando colégios particulares, estão usando planos de saúde, médicos privados, estão usando a própria segurança. E se imagina, né, e eu não sei o senhor que pode dizer, que essa classe que desonera o Estado da troca por serviço do que paga de impostos, ela contribui por quem é beneficiado com esse serviço que o Estado presta. Mas para estas pessoas, o retorno é praticamente zero. É só olhar Porto Alegre. Porto Alegre está um desastre. Temos um vereador de Porto Alegre aqui. Porto Alegre é só buraco. Porto Alegre comemorou o aniversário, que menos comemorou foi a Prefeitura de Porto Alegre. Nós precisamos falar sobre função do tributo, progressividade ou regressividade de tributação. E talvez essa classe a que você se refere seja realmente a que menos paga, a que mais recebe o tributo da sociedade. Se imagina, por isso que eu lhe disse, pela regressividade, eu te diria que pela regressividade do tributo, essa é a classe que menos paga e é a classe que mais se beneficia de incentivos tributários para financiar, evidentemente, privadamente, para suas famílias e para seus grupos sociais, esse serviço. É só você olhar os critérios de tributação de dividendos, os critérios de progressividade, a média percentual de imposto de renda. Mas você está imaginando que essa classe toda está aplicando e recebendo dividendos, quando é a menor parcela que... Não, eu estou partindo do princípio... É que joga no mercado de ações e recebe dividendos. Que a parte mais baixa dessa classe, que seria a classe média, recebe no seu imposto de renda, inclusive, benefícios relevantes que talvez, se a gente pegar só o da educação dos filhos em escola particular e dividir por 12, dê um chamado Bolsa Família, né? Talvez ninguém tenha feito esse exercício ainda. Vou pegar o meu limite de dedução e vou dividir por 12 para ver quanto dá. O que eu quero te dizer é que, na realidade, pela questão da forma com que os tributos são aplicados à nossa sociedade, as nossas classes mais altas, vou me referir à classe mais rica, ao topo da pirâmide e, por que não, ao topo da classe média, são as classes também mais beneficiadas com o processo de tributação que se tem. Então, talvez esse investimento que eles têm mal faça frente para o benefício fiscal que eles acabam tendo pela nossa regra de tributação extremamente regressiva. Os pobres aqui pagam como os ricos na compra do arroz, do feijão, do pão, do automóvel, né? Todos pagam como os ricos. Acho que é isso que a gente tem que pensar. Concordamos com o senhor. E neste caso, se nós imaginarmos as classes mais altas e o que lhes seria devido num sistema onde o Estado realmente fizesse o tributo cumprir a sua função de equilíbrio social mínimo,
com certeza o custo dele seria muito maior no tributo, repassando-se em recursos para financiar o bem-estar social às classes menos privilegiadas da população. Celso, tem mostrado para a sociedade que a classe média é que paga essa questão. Tem gente que está pagando pouco, é verdade, mas tem um aspecto fundamental. Os governos cada vez aumentam mais os impostos, não tem dado certo, porque gastam mal, fazem gestões que não são boas. Né? Então, quanto mais tu arrecada, porque tu quer taxar, tu não resolve a situação do caixa. Está sempre faltando, porque é mal gasto, mal distribuído. E o comprometimento com a folha de pagamento também é uma coisa violenta. Exato. Como é que uns anos atrás aí tudo se resolvia? De uma hora para outra, tem gestão no meio também. Isso Sem não é dúvida, só. não, O Paulo Cé toca num assunto. Não é só o funcionalismo. O funcionalismo era pago e dava certo. Como é que agora não dá? Claro que tem exageros. Isso todo mundo sabe. Mas não adiantou aumentar os impostos. A sonegação aumentou mais ainda, Celso. Tu sabe, Há uma por mais que tu queira, de fazer o recurso chegar na sua finalidade. Por mais que tu queira, Celso, com a tua entidade buscar, mas tu sempre vai buscar com a promessa de recuperar mais impostos, que aumentou. Eu vou te dizer que há uma perda relativa num aumento relevante, não há dúvida. Agora nós temos que considerar assim, quando nós falamos em impostos e pontuamos efetivamente a questão do estado do Rio Grande do Sul, havia uma insuficiência de receita tão relevante quando se aumentou os impostos e eles provocaram um aumento de arrecadação que inclusive fez frente para um processo recessivo que nós entramos, que se não tivesse havido, o Estado teria realmente naufragado numa situação muito mais difícil do que a que ele tem hoje. Então eu te diria que esse aumento de impostos, eles vêm a cobrir uma lacuna que eu tenho uma avaliação prévia, assim, sem grandes respaldos técnicos, que sem esse aumento hoje o Estado não sobrevive. Mas o problema é o seguinte, cada vez mais ele quebra ao quadrado. Presidente, cada vez menos estão pagando essa conta. Ninguém suporta mais pagar impostos. É que nós temos que olhar muita carga tributária. Pega pequenos produtores e pequenas indústrias que vão gerar emprego. Se não tiver emprego, não tiver renda, se tiver bastante renda, emprego, vai aumentar. Um mecanismo chamado Simples Nacional que tem efetivamente desonerado aí pelo menos aquelas empresas como um todo que faturam aí até 3.600.000 reais por ano. E convenhamos, no Canadá, que me parece que é um maior regime de tributação especial que tem no planeta ou na galáxia antes do Brasil, esse regime estaria algo em torno aí de $500 milhão, seria aí $1,5 milhão de reais. O Brasil consegue ter o dobro mais R$600 mil. Então, vou dizer assim, o nosso regime de tributação especial é o maior regime de tributação especial da galáxia, não é do mundo. E além disso, então, vou dizer assim, então, quem é pequeno e quem realmente é micro não está com esse problema, meu amigo Cassiá. Me desculpa. Não, mas ele precisa por exemplo, de crédito. Quem é que paga crédito? Quantas mil empresas nós temos no Simples hoje? Com certeza de 70 a 80 mil. Quem é que paga previdência nesse estado? É empregado. Celso, tu sabe que empregador hoje, não paga mais. Tu sabe que hoje trabalhar na fazenda do município e do estado é uma barbada. Tu só manda aumentar impostos. É o que tem acontecido. Não tem trabalhado para recolher. A sonegação aumentou. Quanto mais tu taxa, mais sonegação aparece. É o que está acontecendo. Eu te diria que a estratégia na Fazenda Municipal, na qual eu não trabalho, mas o meu filho trabalha, é auditor fiscal municipal. A do Estado é igual do município, só que nós vivemos conversando nos fins de semana, eu posso dizer com certeza que as estratégias são agressivas para buscar... É agressivo para taxar o cidadão, para aumentar impostos. É verdade, é isso. Veja bem... Aí é fácil, nós vamos lá também, apertamos o botão. O município tem o ônus de impor os impostos sobre propriedade. E esses, geralmente, juntamente com os impostos sobre a renda, são os que provocam as maiores reações, porque quem detém as maiores propriedades não gosta de pagar esse imposto, principalmente se essas propriedades estão ociosas e esse imposto cresce progressivamente. A alternativa para isso é mobilizar aqueles mais pobres que sobraram alguns impostos, para eles, então, fazerem a reclamação do crescimento dos impostos. Eu tenho uma leitura de que o imposto sobre propriedade no Brasil é uma coisa extremamente branda. Nós precisamos olhar outros países, né, desenvolvidos para ver como é o imposto sobre propriedade. E acho que tem muito espaço para trabalhar nisso, meu amigo Cassiá. Me desculpa.
Mas eu acho que é uma questão de rachar a conta do condomínio e exigir a aplicação correta. Eu te respondo Isso é importante. Como, até porque você foi secretário. Correta. É só legalizar esses imóveis. E quem tem que legalizar é a prefeitura. Sem dúvida. Falta de habite, imóveis ilegais na cidade. Não apertar um botão na fazenda lá e taxar nós todos. E taxar todos. Aí é uma barbada. Não, eu entendo o que o prefeito quer fazer. Transformar em realidade os imóveis que não são Vamos ver a realidade da cidade, ou seja, se não Mas tiver... o município fez um projeto de georreferenciamento extremamente importante. Isso não é. Todo com fotografia aérea, identificando todos os imóveis E não da deu cidade. certo. Exato, mas não deu certo depois. A fazenda é muito fácil, aperta no botão e taxa toda a cidade. E sempre os mesmos que vão pagar para os que não pagam. O prefeito tem que contratar, e isso é experiência de quem passou por lá, contratar 30, 50 por temporário, pessoas que vão na casa do Paulo Sérgio, na minha, vão na cidade ver o que está faltando. Legalização. Isso é tarefa da prefeitura. Sem dúvida. Isso é tarefa da prefeitura. Falta de habite, obras irregulares. Tarcísio quer falar, secretário. Mas tem na tua visão, um modelo mais adequado do ponto de vista de matriz tributária, que podia ser mais justa, uma justiça tributária. E tem outra parte, né, Celso? Tem muito fracionamento de empresas, inclusive, que aí você faz... Tem cadeias de simples nacional. Exatamente. Então, isso também prejudica. Então, é uma forma de você burlar E as maiores empresas são as mais bem estruturadas e as que mais usam artimanhas para não pagar. Por isso, minha pergunta. Fiscalização grande para tentar identificar essas situações. Por isso, minha pergunta. Muitas são identificadas, mas para te identificar, cercar e provar é bem complicado. Por isso, Celso, qual é o modelo de justiça tributária que a gente possa implantar que não escape isso? Que não faça. Então, tu tem essas condições e aquilo que o Paulo Sérgio falava, tá? Quer dizer, como é que tu vai fazer? É um IVA da vida? Como é que tu vai... Então, qual é porque todos nós da sociedade, contribuímos com a questão tributária e aí tu quer ter um retorno. Por exemplo, tu pega a crise de Portugal. O que acontece? Seguridade Social foi para zero, quase. Tu vai ter que bancar. Por quê? Teve a crise, a questão da economia, veio o colapso e aí tu vai reduzindo. Então, é isso que eu ia te perguntar agora. Se nós vamos nesse ritmo, onde é que nós vamos chegar? Com essas desonerações que o Brasil está fazendo, é o caminho que ele está fazendo. Tem 80 mil empresas, quem é que paga a Previdência? Estão todas no Simples. Doutor Eduardo. Não, eu não sei. Nessa eu entro só como contribuinte. Eu confesso a vocês que... Mas como tu se sente como contribuinte, ao menos? Assustado. Eu fico... Carnezinho, assustado, acovardado, desesperado. Eu fico um pouquinho perplexo, assim, porque a gente fica observando isso, né? E esse intenso debate que houve, assim, sobre IPTU na cidade. A primeira coisa delas é que todos nós sabemos que, de vez em quando, a planta de contribuição de IPTU ela precisa ser revista. Evidentemente que o valor dos imóveis ele é cobrado sobre o valor dos imóveis e o valor dos imóveis tem que ser revisto. Mas também a gente fica sensível, volta e meia, àquelas pessoas que moram no imóvel há 30, 40, 50 anos, se aposentaram, aquela viúva, o marido morreu e a pessoa mora aí. E daqui a pouquinho, aquele imóvel resolveu sofrer uma variação para mais porque houve urbanização do local ou por qualquer razão, e aquele imóvel que valia 200 passa a valer 800. E aquela pessoa simplesmente, que é uma viúva que está ali, não tem mais condições de pagar. Eu não tenho solução para isso. Estou dizendo que essas coisas causam perplexidade. Causam perplexidade. Quer dizer, é uma viúva com 70, 80, 85 anos e que daqui a pouquinho é surpreendida com o IPTU que ela pagava R$300, passando para 1.000. Sem critério. São dessas coisas assim que a gente tem uma lógica tributária nisso, mas que não tem uma lógica de vida. Como outros tantos, imagino eu, que possam ser corrigidos para menos. A gente não vê, mas possam ser. Outra coisa que surpreende a gente, para falar em imposto de renda, é que a gente é chamado volta e meia para justificar um recibo médico que está, por qualquer razão, inadequado, porque tem um equívoco qualquer, e transitam aí pelas contas bilhões de reais de um lado para outro, e isso a Receita Federal não enxerga. Eu confesso a vocês que eu não consigo compreender isso. Eu não compreendo como é que um sujeito saca 50 e tantos milhões de reais de um banco, ele tem que tirar de algum lugar 50 e guarda num apartamento, e isso não aparece. Eu não consigo compreender isso. Eu tenho dificuldade de entender isso tudo. E o que se manda de reservas para o exterior? Para o exterior, não, é dinheiro circulando, assim, circulando quer dizer, é um sistema de uma tal forma assim, que se tornou tão eficiente que consegue pegar um recibo de um médico mal declarado,
mas não consegue pegar milhões de reais que estão circulando sem procedência. Sabor tenho dificuldade. irresistível e qualidade que vão te surpreender. Antes, agora e depois da Páscoa, podemos a sexta-feira e a quinta-feira, que é o tempo de peixe, né? Já que eu estou a Secretaria do Peixe também, né? Todo ano, não é só na Mineto. Páscoa, Paulo Sérgio. Então, tu tem que experimentar as linguiças e salsichões de Alimentos Castro. Lá de Pelotas, qualidade desde 1960. Hoje tem toda a rede Zafari. Te recomendo a Mignon, que é puro porco. Espetacular, né? É só de suíno. E tem a calabresa e a camponesa. Então vai lá no Alimentos Castro, especialmente agora para o sábado e domingo de Páscoa, já é reserva para comer a tua carninha com essas delícias de Alimentos Castro. O cooperativismo é um movimento econômico que interliga pessoas. Concorda com isso? Exatamente. Que incentiva a inovação também e produz resultados. E toda vez que você consome produtos e serviços de uma cooperativa, está ajudando a transformar a realidade de muita gente que trabalha para promover a inclusão, gerar desenvolvimento e redistribuir riquezas de forma mais justa para todos. É tudo que quer o presidente Celso. Sistema Oserg Sescop Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. CREMERS, o Conselho Regional de Medicina do Estado, informa aos médicos do interior que continua com sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do Conselho com os profissionais em atuação no Estado. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais através de e-mail ou por telefone. Colabore, CREMERS, Estado de Alerta pela Saúde. Vinho, presidente, para todas as ocasiões. Passe na Vinhos do Mundo e garanta os melhores vinhos espumantes que possibilitam a todos nós brindar os momentos mais felizes de nossas vidas. Vinhos do Mundo, você encontra por lá mais de 1.000 rótulos nacionais importados, numa loja que foi eleita a melhor loja de vinhos de 2017. Conheça a loja da Cristóvão Colombo, grandemente premiada, 1493, da Lípio César 203, e a minha loja, onde eu uso, da Getúlio Vargas, 1135. O presidente concorda com o que disse o nosso procurador-geral de Justiça, Eduardo Lima Veio? Sem dúvida, o contribuinte, por vezes, tem que estar assustado, até porque não conhece o processo como um todo, não conhece o processo de aplicação, e nós estamos aí na moda da transparência, mas essa... Ele não conhece, mas ele conhece o bolso dele, que vai faltar Exato. sempre. Esse é um mecanismo, Esse é os o mecanismos problema. de transparência não estão acessíveis a toda a sociedade ainda, hoje, mas nós acreditamos que com o tempo isso deve estar mais acessível à sociedade. É evidente que o imposto bem arrecadado e arrecadado de todos, ele é um imposto que tende a não buscar aumento de alíquotas, né? Este não é um bom processo, né? O bom processo é fazer com que todos paguem, para que todos paguem menos e que a aplicação do recurso integralmente seja feita dentro das suas finalidades. Quando eu digo todos paguem, quer dizer que todos enfim, os processos de sonegação sejam evitados, seja através de campanhas, O imposto único não seria a solução? através de esclarecimento, O IVA e que não também seria os a solução? processos de desoneração e isenções tenham muito mais critério, muito mais clareza e muito mais objetivo, transparência para a Mas o sociedade. IVA não é a como eles são solução para feitos. isso? O IVA pode ajudar muito, depende de como ele for implantado, né? Nós temos aí um processo, recentemente o deputado Raul apresentou em Brasília uma proposta em torno do IVA, apresentou o relatório, o pré-relatório da reforma tributária. Já existem grandes avanços, mas muitas coisas precisam ser ajustadas. Certo, tem muitas distorções. Aqui eu vou citar uma. Você sabia que todo ano o Estado deixa de arrecadar mais de 9 5 bilhões receitas para combater a por causa crise. dos Eu vou mostrar benefícios? aqui, ó, Dos benefícios? que o Cassiano está mostrando. Então é o Aqui, ó. seguinte, o Estado dá muito benefício para gente que não merece. E por que dá para esse e não dá para outros? Quer dizer, tem algumas discriminações com alguém, mas tem benefícios que dão para os amigos do rei. Ou seja, na realidade, esses benefícios, diz o Celso muito bem aqui, isso causa um prejuízo enorme. Benefício por quê e para quê?
geralmente vai para aqueles mesmos. E não é só isso, Cassiano. Assim, Então, no geral, um benefício fiscal, ele vem associado com uma contrapartida. Sem dúvida. Quem é que fiscaliza a contrapartida? Exatamente. Como é que a gente fica sabendo se a contrapartida foi implementada? E aí falta, no geral, a transparência. Sim, o Celso, eu trouxe aqui. A gente não fica... A contrapartida é proporcional ao benefício dado? E tudo isso está sempre envolto numa névoa que ninguém dissipa. Celso, Está sempre envolto numa névoa que ninguém Desde o ano dissipa. passado eu trouxe aqui o Paulo Sérgio testemunha, né, do Badesul, que deu no governo Tarso em torno de 800 milhões não pagaram, sem a contrapartida, como disse o Veiga, dinheiro que foi fora, dinheiro que não foi bem aproveitado, que poderia... Aí vem a contrapartida. Qual é a contrapartida que tu dá quando tu recebe um dinheiro do povo, que é do município, do estado? Geração de emprego e riqueza. Geração de emprego e renda e riqueza. Exato. Agora, eu acho assim que é importante, nós estamos falando de Brasil hoje. Essa questão dos incentivos fiscais, né, elas estão num contexto de guerrilha entre unidades da federação. Então, você diz assim, o Rio Grande do Sul dá incentivos indevidamente, você não pode. Se o Rio Grande do Sul não participar dessa luta... Perde espaço. Ele perde espaço, ele perde... É verdade, mas ele tem que ter a contrapartida. Tudo. Então, ele tem que estar dentro. Ele não pode só dar, o dinheiro não é do Estado. As contrapartidas, elas são fiscalizadas. Sim, claro. Acontece que o critério da concessão... O critério da concessão, o estabelecimento da contrapartida, o negócio que tu espera daquele incentivo, ele tem que ser mais transparente, mais especificado, mas não pode ser só no Rio Grande do Sul. Tem que ser em qualquer lugar. Porque muitas vezes tu dá incentivo aqui para não perder a empresa para Santa Catarina ou para o Paraná. Entendeu? Então essa transparência ela não pode ser posta só aqui. A própria distribuição... Celso, mas aqui... Tem que ter uma regra nacional. Aqui, aí tu tá deixando implícita uma coisa meio complicada e delicada. É assim, eu preciso que a transparência seja nacional. Todo mundo então é assim, aqui não é transparente porque Santa Catarina não é transparente. E é por isso que eu não fiscalizo a contrapartida aqui. Não é isso. Porque tu está deixando implícito isso. Não está porque Santa Catarina não fiscaliza a transparência. Não está implícito isso. Não está implícito isso. Então vamos esclarecer bem. Eu estou dizendo que é no momento da concessão que tu estabelece as regras. Tá bem. Entendeu? Então, quando tu estabelece as regras, é que tu tem que ter transparência ampla no território nacional. Não, mas vamos tratar do Rio Grande do Sul. Regras e critérios. Eu estou fiscalizando no Rio Grande do Sul? Mas claro que está. Então, estou fazendo direitinho. Mas eu pergunto assim. Pois eu tenho dúvida. Na hora da concessão, na hora da concessão, tem que ser transparência para meia dúzia. Eu tenho dúvida. Na hora da Por que saiu a Receita Federal aqui da entrada de Porto Alegre? Por que saiu a Receita Federal aqui da entrada de Porto Alegre junto com a Polícia Federal? Por quê? Quem mandou? Quem pediu? Olha, então não é bem assim. Quer fiscalizar, mas não quer atacar esses bichos. O que eu quero dizer para vocês assim, é que o critério de concessão, ele tem que ter a transparência para todas as unidades da federação. Hoje nós estamos lutando pela aprovação de um projeto em Brasília, que é o PLP 280/2016. Elimina a guerra fiscal. Ele estabelece lá no Código Tributário Nacional, lá no artigo 198, nas exceções do parágrafo 3º, ele impõe o inciso 4º, que estabelece a quebra do sigilo fiscal para quem aceita o benefício fiscal. Então, olhem lá o PLP 280/2016, nas entidades nacionais do fisco estão lutando pela tramitação e aprovação desse projeto, porque aí tu começa a dar transparência para os números, tu pode publicar os números. Porque aí ele vai ter que fazer a fruição demonstrando qual é a contrapartida que ele teve. Mas no Brasil inteiro, não é só no Rio Grande do Sul. Pois é, mas aí que eu entro. No Brasil inteiro. E aí isso o Confas tem que entrar. E aí que está, Celso. E o que nós temos que mudar? Porque se nós não acertar essa guerra fiscal e o ajuste a nível de Confas, nós vamos ter uma fruição que às vezes ela pode não aparecer. Mas aqui também há uma interpretação da Fazenda discutível de que ela resiste a que o Tribunal de Contas faça essa auditoria sobre os benefícios fiscais, sobre as contrapartidas, e o Tribunal de Contas podia fazer isso, sem quebrar o sigilo fiscal. E aqui há uma resistência da Fazenda sobre essa auditoria do Tribunal de Contas. As informações sobre essa questão sempre foram disponibilizadas pontualmente sobre cada caso que esteja sendo avaliado, desde que o requerente das informações assine o termo de compromisso. Não é o que o Tribunal de Contas diz. O termo de compromisso. É um absurdo. Ele tem que assinar o termo de compromisso e sigilo fiscal,
para o auditor. É um absurdo o sigilo fiscal em operações que envolvem dinheiro do Tesouro. Ele tem que se comprometer com Vou repetir, presidente. É um absurdo ter sigilo fiscal em operações que envolvem dinheiro do Tesouro, quer dizer, dinheiro do contribuinte. É um absurdo. Pois eu concordo. Eu acho que por isso que nós temos que lutar pela aprovação de leis que quebrem esse sigilo. E tem essas leis tramitando no Congresso Nacional, que é o PLP 280 de 2016, que lhes falei. Ele acaba, então, abrindo o caminho para que haja, então, uma transparência nesses números. É disso que a sociedade precisa. Peçam para os deputados federais Eu quero votar trazer o PLP aqui, 280 a Brahma, quando 2016. saiu aqui da Cristóvão Colombo, foi para Viamão, ela ganhou incentivo Águas fiscal, Claras. ganhou Fundopem, ganhou tudo. A primeira coisa, demitiu metade dos funcionários para ir lá, porque fez uma Essa é a indústria contrapartida? totalmente automatizada. Automatizou. Então, a contrapartida é o desemprego? Sim, exatamente. Não pode. Não, bem Eu acho que a lembrado. primeira contrapartida é o emprego, a geração de emprego Assim, e renda. Paulo Sérgio e Celso, Absurdo. como o governo, quando dá, ele olha o Estado num todo. Ele tem que incentivar o crescimento regional. Ele não pode só direcionar para uma região do Estado. O que o nosso Estado muitas vezes está. São critérios de concessão. Exatamente. Então, tem vários critérios que tem que adaptar para que o Estado seja equânime. Ou A seja, Unicred critérios tem um de concessão lembrete são para achados. você, Cassiá, para todos os cooperados do Rio Grande do Sul e para quem não é cooperado, para se tornar um cooperado também. Na hora de fazer a declaração do seu imposto de renda, viu, Tarcísio, tu sabe bem isso, porque tu é o secretário de cooperativismo, né? Use o código 136, vou repetir, 136. Para receber a sua restituição, passe em unidade de negócio da Unicred e verifique a possibilidade de antecipar o valor a ser restituído ou até mesmo financiar o valor de pagamento do imposto. Se necessário, saiba como ficar mais tranquilo com o seu imposto de renda junto com a Unicred e verifique assim a responsabilidade que você tem com a Receita Federal e a disponibilidade que você encontra na sua cooperativa Unicred. No próximo dia 6 de abril terá início nos espaços culturais do Centro Histórico de Porto Alegre a 11ª Bienal do Mercosul, que é uma das mais importantes mostras de arte contemporânea da América Latina. Na noite anterior, no dia 5 de abril, às 19 horas, na Praça da Alfândega, haverá uma grande celebração de abertura desta maravilhosa mostra de arte, que é gratuita e aberta ao público, com música, dança, poesia e teatro, com presença de artistas renomados como o nosso consagrado Vitor Ramil e tantos outros que ali estarão. Não perca e assistam agora um pequeno vídeo institucional da nossa 11ª Bienal do Mercosul. Bienal. Tarcísio Mineto, nosso secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. Quando nós aprovamos a Lei Candir, nossos representantes, né, os congressistas, nós aplaudimos a Lei Candir, que ia trazer um retorno excepcional para o Rio Grande do Sul. Eu estou vendo aqui, pelos dados do Sindifisco, que nós estamos perdendo 4 bilhões anuais por causa da Lei Candir, que nunca foi cumprida, aliás, nunca foi regulamentada, né, em consequência não cumprida, né, nunca se fez pressão. Na realidade, a pressão começou há pouco tempo atrás. Nós levamos flauteado, o Rio Grande do Sul é estado exportador e foi prejudicado. Aqui não estão os acordos do Mercosul, né, onde o Rio Grande do Sul foi extremamente prejudicado, que aliás deviam estar nos seus 5 requisitos aqui, porque o nosso vinho foi prejudicado, os nossos lácteos foram prejudicados, a carne gaúcha foi prejudicada, quer dizer, nós temos uma gama de produtos, o arroz, o trigo, por exemplo,
que competimos com os países aqui do Mercosul, especialmente com a Argentina. Então temos um prejuízo brutal. E a Lei Candir, né, que nos traz esse prejuízo brutal, nunca compensado. Então não adianta chorar, porque isso aqui nós nunca vamos retroagir. Não. Se acontecer alguma coisa, vai ser para o futuro. Que era para ter acontecido até novembro, né? E de novo se protelou, né? Lamentavelmente. Exatamente. Nós que acompanhamos aí o setor agro como um todo, eu estou falando agora na secretaria, mas antes, na minha função enquanto profissional no mercado, a gente atuava no campo do cooperativismo, enfrentar essas questões que você levanta aqui, Paulo Sérgio. E a questão da Lei Candir, ela não sendo regulamentada, o Estado perde essa arrecadação. E o valor é em torno disso, né? Nesse valor que está apontado aqui. Então, essa regulamentação... O Cifrito está mostrando perdas. Exata, mas é isso mesmo. 5 itens de perda. Isso. Então, o reconhecimento, se ela tivesse sido regulamentada, nós teríamos uma outra condição. E aí é grande a perda. E aí foi para o Supremo, que o Supremo iria regulamentar. E também não foi regulamentado. O Supremo transferiu para a CGU. Exatamente. E a CGU devolveu, não sei para quem agora, não sei nem onde anda. Então, fica esse passe de bola para cá, passe de bola para lá, e nós ficamos, o Estado perde isso, porque o Estado é o grande vilão aqui nesse sentido, nesse contexto da não regulamentação. Então, talvez, você tenha razão, Paulo Sérgio, um olhar diferenciado agora para que isso aconteça, que também começa a repor, inclusive, a próprio déficit do Estado, que hoje nós temos. O valor atualizado até 2016, se nós levantar as perdas líquidas de 96 a 2016, são 50 bilhões. Só que isso não recupera mais, né, Celso? Isso não recupera. Mas é o sangue isso dos é mais gaúchos. que a dívida do Rio Grande do Sul. Mas é o sangue dos gaúchos. Isso é mais que se a dívida do Rio Grande do Sul. Mas isso... Imaginando que se esse recurso entrasse no meio do caminho, haveria menos dívida e menos juros, eu diria que é mais que a dívida. Claro, mas isso seriam não superavitários. Isso é só o sintoma, se não formos nos dar conta, é da perda de prestígio do Estado do Rio Grande do Sul. O que nós estamos tratando aqui... Mas não é, todos os estados exportadores perderam. Tá, mas vamos raciocinar da seguinte forma. Isso é a perda de prestígio do Estado e perda de prestígio político do Estado do Rio Grande do Sul. Porque vamos trocar um pouquinho assim, ó. Vamos falar nas Alagoas e no Renan Calheiros. Faz isso com as Alagoas. Faz isso com o Maranhão do Sarney. Mas fizeram que não arrecada. Faz isso. Porque faz a maioria isso porque que vota, a maioria que vota não é Estado exportador. Exatamente. Faz isso. É a falta de poder dos nossos políticos. Faz isso com a, exatamente. Tira faz daqui isso, vai para os outros que não fazem. Exatamente. Faz isso com a Roraima do Romero Jucá. Me diz se isso acontece com a Roraima do Romero. Não faz, né? Então, estou te falando de prestígio político. O Estado do Rio Grande do Sul vem, ao longo de décadas, perdendo prestígio político. Nós não temos políticos com prestígio suficiente para impor a vontade e os interesses do Estado do Rio Grande do Sul. Muito antes, pelo contrário, vemos perdendo os nossos interesses. É isso que vem acontecendo. Na média, não vamos longe, na média quem manda no Senado e na Câmara Federal são o Norte e o Nordeste. Exatamente. O Sul e o Sudeste vai atrás, vai de roldão. Então, falta de liderança e eles tomaram conta do cenário político brasileiro, comandando as casas mais importantes do país. Parece mentira. E a estrutura é feita para determinados grupos. Exatamente. Vamos abrir um espacinho para o telespectador. Aqui tem uma flautinha aqui, ó. Paulo Sérgio, liguei a TV para ver o melhor zagueiro das Américas, segundo os isentos, e soube que o Jeromel nem no banco de reserva ficou. A seleção, como sempre, um grande balcão de negócios. Tá hoje não está. Camilo aqui. Não estava nem no banco de reservas, né? É que no jogo anterior contra a Rússia era ele e o Rodrigo do São Paulo. Ele jogou 5 minutos. E hoje inverteu, sobrou agora. Na hora de convocar, é que a nossa grande esperança é que o Jeromel vá. Estou torcendo. É o melhor zagueiro do Brasil na atualidade. Nós tivemos fora do ar alguns dias lá em Bagé, agora está a Tânia aqui de Bagé. Que saudade eu estava do Pampa Debates. Muito obrigado pelo retorno. Tânia, um grande abraço, um beijo e não sairemos mais do ar. Boa tarde, para o vereador Cassiá, foi inaugurado hoje o trecho novo da rua Schneider com Edgar Pires de Castro, só que está mal sinalizado. Quem vem da Restinga para entrar na Schneider à esquerda é uma zona que falta de semáforo, pois quem vem do centro para o bairro não param e ninguém entra, está um caos. Tem como mexer nisso? Dá uma olhadinha para nós. Eu peço que ele entre no 156, como todo mundo, depois me passa o protocolo, para que a gente possa identificar bem. Mas passa para onde? Qual é o teu e-mail? Passa para o meu e-mail da Câmara. Qual é o teu e-mail? Diz. Pode ser, Cassiá Carpes. Pode ser, não. Tem o único. Não, é o e-mail da Câmara, passa para esse. Qual é? Cassiá Carpes,
gmail.com. E o da Câmara, qual é? Não, mas esse é mais fácil, mais curtinho. Cassiacarpes, Também. @gmail.com. Isso. É fácil. Perfeito. Acabei de ver o ministro Facquem em entrevista a Roberto Dávila dizendo que ele e a família dele estão recebendo ameaças de morte. Edna Orlandini, do Jardim Planalto. Os riscos, né? É os riscos que se corre, né? Paulo Sérgio, o serviço... Está perguntando se o senhor está ao serviço do rei da Inglaterra? Só falta taxar o povo esgualepado com mais impostos. Está faltando um Robin Hood e não mais um servo do reino da Inglaterra. O Júlio de Gravataí. Isso é contigo, presidente. Para o Júlio, que o Júlio não entendeu. Nós queremos taxar mais a corte e não os trabalhadores. Coincidentemente, Celso, Gravataí, que é onde foi a GM. Hoje, Gravataí deve estar entre os 5 maiores arrecadadores do Estado, e a população é pobre. Como é que é a educação lá? A saúde? A segurança? Não adianta arrecadar mais. Olha aqui, Paulo Sérgio, boa tarde. E quem taxa as petroleiras, isentar impostos devido, deixa o povo com pouco que consegue adquirir. Deveriam isentar de IPTU e ir atrás dos grandes devedores. Fabiano de Viamão. Problema dos benefícios agora para quem vai explorar o pré-sal aí. Grandes empresas internacionais, são trilhões de dinheiro que estão indo pelo ralo, de benefícios. Nos próximos 30 anos, distribuição do patrimônio dos brasileiros. É verdade. Trabalhadores brasileiros. E não foi a Dilma que deu, né? Isso que a sociedade tem que começar a refletir. Continua tudo Isso não é uma coisa do último ano, nem do último governo. Nós estamos falando dos últimos 40 histórico. Celso, eu não posso, aproveitando a tua, não é... Você não vai achar que eu estou pegando teu pé que é crítico. Não. É que eu tenho que olhar o Estado num todo. Eu falei da Gravataí e vou falar de Triunfo. Como é que esses municípios arrecadam tanto? Passam rapidamente para os primeiros do ranking de captação do PIB e não aplicam na sua sociedade. Como é que isso dá errado? Como é que isso dá errado? Beneficiados por essa arrecadação. Exatamente. Como é que essa gestão dá mal se eles aumentaram a arrecadação nos últimos anos e passaram entre os 5 maiores PIB? Pergunta para o presidente Celso Maliani: quanto ganha o técnico do Tesouro com nível médio e quanto ganha o médico do Estado? Léo Xavier, de Porto Alegre. Nós temos os técnicos tributários, né? Que são assessores da atividade da Receita Estadual. Eu não tenho os números corretos, mas eu acho que ganha algo em torno de R$8 mil, 8, 9 mil reais. E aí a fazenda do município é que mais ganha. Inclusive, votei contra o aumento, que é o teto do Estado, eles pegaram. E a primeira, com a justificativa que recuperar o município. Recuperar, apertando um botão lá e taxando todo mundo é uma barbada. É uma barbada. Quanto ganha um procurador do município hoje? Ele deve estar nessa faixa também, mais ou menos. E quantos procuradores tem? Teve aí um grupo que foi promovido na marra, né? Uma época, né? Lá atrás. Lá atrás não, faz pouco tempo. Eu acredito que sim. Tem mais procuradores proporcionalmente no município de Porto Alegre, tem em todo o estado do Rio Grande do Sul. Pode ser. Aí, presidente, eu estou vendo outros itens aqui que você coloca muito bem aqui, né? Você que sabia que existe um desequilíbrio no recolhimento do CM na substituição tributária? E são mais de 800 milhões? Esta é uma questão. A substituição tributária é uma coisa que não entrou bem na cabeça das pessoas aí no funcionamento. Mas a substituição tributária, de qualquer forma, ela é um mecanismo facilitador de arrecadação. Nós entendemos que é um mecanismo que reduz a burocracia e, obviamente, facilita a que todos os que fazem parte da cadeia recolham os impostos, né? E que se evite, enfim, dificuldades e perdas. Todavia, como o preço praticado na ponta no varejo ele é calculado por estimativa, com base em determinadas pesquisas, que tem, enfim, uma cesta de componentes nessas pesquisas, por vezes esse valor que é tributado lá na ponta, ele é distorcido em relação ao preço praticado, né? Você pode, então, tributar por um valor sensivelmente mais alto do que foi praticado, ou, como na maioria das vezes, tributar por um valor mais baixo do que foi praticado. Então, nós defendemos ali que, como o Estado é o detentor da informação do banco de dados, da nota fiscal eletrônica, e esse processo tem se consolidado cada vez mais
a utilização da nota fiscal eletrônica no cenário do Estado do Rio Grande do Sul, que é um dos precursores da nota fiscal, se use esse banco de dados para conhecimento do preço médio praticado no varejo, né? E se faça efetivamente essa tributação a partir dos dados do banco de dados da nota fiscal eletrônica. É evidente que é preciso consolidar mais, existe aí um adiamento para a implantação total no varejo, mas nós temos certeza que se avançar nesse sentido vai haver... Tem obrigatoriedade agora da nota fiscal eletrônica. Esse é mas isso vale para todo mundo que está no Simples? Eu não tenho... pessoas de extrema simplicidade. Existem prazos, mas vale para todo mundo, tá? Existem prazos para isso e eu não tenho ideia, mas sei que houve uma prorrogação aí de alguns prazos, tá? Mas o que quero te dizer é que se nós usarmos aquele banco de dados, nós vamos estar tirando a mosca, né? É a média do preço praticado. Então, não haverão erros e possivelmente haja um aumento de arrecadação relevante. A gente estimou modestamente em 800 milhões. Sabemos que isso já está sendo praticado no Estado do Rio Grande do Sul, ainda não na escala que apregoamos, mas é a tendência, né? O Estado está seguindo esse caminho. Porque aqui tu simplifica o processo de arrecadação, né? E muitas vezes tu também prejudica, de certa forma. Eu estou falando aqui, por exemplo, de um caso da agricultura familiar, que às vezes tu tem do bloco do produtor, às vezes tu vai na substituição tributária, mas tu tem todo um regimento e o regramento da questão dos tributos, que às vezes dá uma complicada. Pois então, é, como complexo. É que faz o pequeno produtor que tem que emitir nota eletrônica? Como é que faz? Não, tem um tempo, inclusive para o pequeno agricultor, foi transferido esse período de entrar em vigor, em função de que até a questão dos sinais e a prorrogação de prazo, porque tinha dificuldade. Ou você saía da propriedade, ou vai até a cooperativa, ou vai até a associação ou o comerciante para você emitir a nota. E também tem outro, porém, que foi uma demanda, inclusive, do setor, do ponto de vista do sinal, né, da internet que chega no interior. Que isso também é a emissão de nota via smartphone ou mesmo eletrônica, né, no sentido da comunicação. Então, foi adiado isso e acreditamos que ela virá no futuro e tem algumas atividades que já é obrigatório. Inclusive, por exemplo, os integrados e outras atividades que tem, mas isso é uma dificuldade que tem do pequeno. Por exemplo, aqui no pequeno, ele pode vender determinadas coisas no bloco do produtor. Mas isso é aquele pequeno que tem o limite dentro do crédito, do microcrédito, que é na área rural. E aí você tem também outro problema, que é que tu não pode, por exemplo, vender para o supermercado. Você pode vender uma venda direta. Então, tem os limites da questão, né, do tributo na questão do bloco do produtor. Bom, a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Tu é tão fã do Hernani Polo que, olha, tá com o Hernani Polo no pulso. Olha aqui, olha aqui, mostra lá o Polo. O Polo foi, olha aí, Hernani. O Polo foi, mano. Os dois secretários Polo foi, mas juntos. Não, essa não. Tu perde o amigo, mas não perde. O Hernani Polo merece todo o nosso respeito, que não é mais secretário. Agora voltou a ser deputado aí. Estamos como pobres mortais excessivamente tributados. Hoje são 59 tipos onerando o sofrido contribuinte e os servidores públicos deficientes. Verdade que entristece a todos nós. Jorge Lisboa Goelder, lá de Erechim. Tem toda a razão, Jorge. E aí, presidente? Concorda com o Jorge? E o pior de tudo é o refis atrás de refis. É o sujeito que paga o imposto, que é correto, que cumpre com todas as suas obrigações e todos os anos tem um refis para o mal pagador, que aí financia em 60, 100, 120 vezes e não paga. Incentiva a sonegação. Incentiva a sonegação. A mesma ação todos que os socorre o Estado e que de socorrer o Estado e fortalecer o cofre é a mesma ação que incentiva as pessoas que usam desse expediente esperar o momento exato para liquidar a obrigação com benefícios específicos. Então, é muito complicado e esse não é um problema só nosso, é um problema do Brasil. O país fez isso agora e fez isso, inclusive, com receitas previdenciárias. E nós sabemos que, se isto realmente é uma rotina, e tem sido nos últimos anos, quem tem o poder do jogo de esperar, vai esperar, porque é mais negócio pagar depois, se financiar com esse recurso, que vai sair mais barato. Nós achamos que há uma grande tendência desses refis acabarem, serem suspensos. A gente defende que não haja esse tipo de benefício e que os bons pagadores sejam prestigiados. A maioria das pessoas não deixa de pagar impostos por sonegadores, deixa de pagar impostos por não ter como pagar.
Entre pagar o funcionário e pagar o imposto, Eu te diria que com a sequência de benefícios para liquidação em situação de inadimplência, esse perfil mudou um pouco. Mas não dá para eu acho mais, eu acho que quando você faz uma operação de permitir a viabilização de empresas que não tiveram dinheiro para pagar, as regras são outras. Observe isso. Quando você quiser realmente viabilizar pequenas empresas sem condições, que tiveram grandes dificuldades, as regras são outras. Inclusive para provar que essas dificuldades houveram. Sobrou melhor para ti, Cassiá, aqui, ó. Finalmente alguém fala a verdade a respeito da questão tributária. O Cassiá, infelizmente, está dando uma de capacho, defendendo os mais ricos, os bilionários, que cada vez ficam mais ricos. Entendeu? Quando alguém fala a verdade, é atacado pelos capachos defensores da elite verdadeira, que realmente paga muito pouco imposto. Eu acho que ele entendeu errado. Eu estou defendendo a classe média. Ele entendeu errado. É o Carlos Tomás de Santa Maria. O grande tem que pagar mais imposto, é verdade. Hein? Ele entendeu mal. Não, acho que ele te entendeu mal. Questão da progressividade. A questão da progressividade. Isso é uma coisa cada vez mais a sociedade brasileira está se voltando para isso, né? Tem que haver efetivamente uma reforma tributária que avance em relação à absurda regressividade dos impostos no Brasil. Exatamente. Tem que avançar, isso é desenvolvimento, isso é bom para a nossa sociedade. Quero dizer para ele que entendeu mal, eu estou protegendo a classe média, o pequeno produtor, o pequeno proprietário, enquanto que o grande tem que pagar mais, é o que está sendo dito aqui. Agora, não pode sempre taxar os mesmos, e o que acontece é a classe média que está pagando o pato no país. O rendimento, quem mais paga imposto no país é quem fica na faixa de rendimento de 20 a 40 salários mínimos, né? Que é a faixa que realmente carrega o imposto nas costas. Paga imposto de renda com menos de 2 mil? Isso. Agora, assim, quando chegar lá, passou dos 130, 140 salários mínimos, essa taxação essa carga cai para 4%, por exemplo. Mas, Celso, agora, por exemplo, um debate que terá que ser forte, e sempre é, nas eleições presidenciais, deverá ser, mas tem dificuldade de você alterar essa matriz tributária nacional. Então, isso aí nós temos que mexer, essa progressividade tem que ter uma fórmula de mudar isso, porque carregar esse peso é complicado, e fundamentalmente para aqueles que... Nós temos que ter clareza que todo esse processo eleitoral ele é movido por grandes interesses econômicos, né, que acabam efetivamente influenciando definitivamente o processo eleitoral, e obviamente não é para ajudar a classe média, muito menos a classe pobre. É para manter as coisas como estão, é para manter acima de 140 salário mínimo, uma tributação, uma carga tributária que é dita e discursada, que lá não passa de 4, 5%, né, tá? E a luta vai ser essa, ou seja, se aquele Congresso que está lá representar os eleitores, os caras que botaram o voto na urna, com certeza ele vai se voltar para isso. E nós sabemos que lá temos muitos parlamentares de grande valor que foram buscar o voto de cada um na urna e que representam aqueles que em si votaram. Mas nós sabemos que dentro do contexto também existem muitos outros parlamentares que estão lá representando grandes interesses e não necessariamente os milhares de votos que lhe ocorreram para lhe colocar na... Vamos agora ao ponto final com o Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Você está te confundindo aqui também, né? Quem? O Eduardo Lima Veiga gostaria que o Estado tivesse um homem do nível do Carlos Marum com seus feitos. Veja só o pensamento, seriedade como as coisas acontecem. O Ivo Comelli, ele completa aqui, o Cassiá tem toda a razão. Quem mandou embora o nosso posto de fiscalização foi o PMDB do Rigoto. E por quê? Por que eu queria o Marum? Não, que tu gostaria de ver o Marum aqui no Estado. Você nunca falasse nisso. Não tem. Ali, sobre o posto, esse diz, até eu não falei do Rigoto, dizem que alguns deputados federais, para beneficiar esses ou aqueles, pediram a retirada daquele posto ali. Então, foi lamentável essa atitude, isso prejudicou a vocês e a arrecadação do Estado. Na entrada da cidade, numa entrada importante. A que posto te refere?
que dá. Esse da entrada 290 ali, depois da ponte. Depois da Até a ponte. Polícia Federal saiu dali. Perdão, Não, a Polícia Federal 290 em direção a Pelotas. A Polícia Federal está ali. saída da Eu estou ponte. na dúvida. A Polícia Federal está ali. A Bom, se Polícia está ali, Federal tá. não está ali. A polícia, a estudamos Receita não esse tá tema mais. Celso do ponto de vista Mariani, seu ponto nacional. final. Nós estudamos esse tema do ponto de vista nacional e do ponto de vista internacional. Realmente, essa fiscalização por barreiras físicas, em boa parte dos estados do país, ela já não existe mais, porque a fiscalização ela funciona por outros tipos de barreira, inclusive barreiras móveis, né? e barreiras eletrônicas. Então, eu diria que é um assunto que tem tema para um programa inteiro se debater, mas eu lamento dizer que postos internos não são de fronteiras do Estado. Acho que foi uma medida bem acertada. Sim, tá? agora só que Porque ele tu não queres era de comprovar a acesso às incompetência fronteiras. do gestor brasileiro. Olha esses postos abandonados pelo Brasil Ele não agora. era de acesso às Dinheiro fronteiras público, do Rio Grande dinheiro do Sul. público Nós temos um foi posto em jogado ali. Torres, é um posto de entrada. Lá tem posto. Né? E aquele posto se justifica muito a existência. Todas as fronteiras têm. Doutor Eduardo, seu ponto Mas eu final. não entendi o telespectador Eu aí também com o Marum, não. na minha Que relação tu queria com ver o Marum no Rio Grande do Sul e tal. Não, não mas ouço assim, ó, eu gostaria que efetivamente que o... Não Ah, entendo. deve ser porque eu falei do prestígio dos políticos. Mas eu gostaria que os políticos do Rio Grande do Sul tivessem mais prestígio no sentido de poder fazer valer o interesse do Rio Grande do Sul. Que eles pudessem fazer com que o Rio Grande do Sul voltasse a ter o protagonismo no Brasil. E com que voltasse a ter um Estado que pudesse fazer valer aquilo que mais nos é caro. Que nós pudéssemos fazer com que as nossas obras saíssem no prazo. Com que a BR-16, que era para estar pronta, a BR-116 aqui em direção ao Rio Grande, que era para estar pronta em 3 anos, não levasse 10 para ficar pronta. E a 118? Que a RS-118 aí acabasse, que a ponte do Guaíba pudesse começar e terminar, que as nossas obras todas acontecessem. Isso tudo depende de prestígio dos políticos para colocar o dinheiro no orçamento para ele chegar aqui. Isso é que eu tinha vontade que acontecesse. O nome do político para fazer isso, para mim, pouco importa. Mas se os nossos políticos tivessem prestígio, isso aconteceria. Cassiá, seu ponto final. Ô, Sérgio, eu vou tocar num assunto aqui do município que vai dar muita polêmica. Ali no 7, os bombeiros, uma entidade respeitada, nada contra os bombeiros, é uma das entidades mais respeitadas do país. Só de uma hora para outra fizeram um projeto, né, em nome do Estado, e quem sabe apoiado pelo Estado, mas o Estado tem que assumir, o governador tem que assumir. Apoiado não, é do Estado o projeto. Não é apoiado, é do Estado. Não, deixa eu explicar. É que quem fez o projeto foi os bombeiros, mas é lógico, quem tem que permitir É do Estado, os governador, bombeiros é do Estado. A área é do Estado, mas é dentro do município. E a associação, e nós nos reunimos, nós estamos lutando, porque não pode acontecer, e nada contra os bombeiros. Tem inúmeras áreas no município para ser ocupado pelos bombeiros. Mas fazer 5 prédios ali, onde é um templo do esporte, onde tem uma escola Mané Garrincha, isso tem que ser discutido com a comunidade porto-alegrense. Está dentro de Porto Alegre. O espaço é do Estado, mas o local é em Porto Alegre. E isto vai fazer com que nós tenhamos uma grande recuperação de analisar o esporte gaúcho, que está sendo sucateado. A Fundeb já foi extinta, que recebia 1.200.000 em média por mês, ia para o Caixa Único, não ia para o esporte, né? E automaticamente nós temos que discutir essa questão, e a sociedade que frequenta, em média, Veiga, de 2.000 a 3.000 pessoas por dia pratica esporte. Não dá para construir dessa natureza. Nada contra os bombeiros, que é respeitado. Inclusive, eu votei na Assembleia para ser separado. Tem muitas áreas em Porto Alegre que podem ser absorvidas pelos bombeiros, mas não a liga do esporte. O 7 é uma praça pública de esporte. Sem dúvida, é um templo do esporte. Secretário Tarcísio Mineto, seu ponto final. Bem, eu acredito que aqui o debate centrou mais na questão tributária. Nós temos que encontrar uma equação que possa fazer justiça tributária, principalmente aqueles que mais carecem de uma renda e que tem renda mais baixa. Eu acredito que alguns setores têm que a sociedade entender que ela é preciso bancar, inclusive em qualquer país desenvolvido do mundo existe isso, e tem que ser transparência sim, e que possamos aí sim encontrar um caminho, uma equação para que essa justiça tributária e a questão da progressividade possa acontecer o mais rápido possível no país. E nós sabemos que precisamos sim, concordo aqui com o Eduardo, que nós precisamos ter acertos e acordos na política para resolver inclusive o problema do Estado e o problema do Brasil.
Caso contrário, nós vamos entrar em colapso no futuro e a gente sabe que recessões, pós-recessões, nós não sobrevivemos. Então, nós temos alguns setores que têm risco. Por exemplo, o agro tem um elevado risco. Resposta no curto prazo, mas também tem que ser olhado do ponto de vista da transparência, na questão tributária também, o que a sociedade pode bancar de uma forma transparente e aberta, e eu acredito que essa é uma oportunidade agora com as eleições de a gente conseguir esse debate a nível de Estado e a nível de país. Paulo Sérgio, como fica o ICMS na virada do ano? A majoração do governo Sartori termina em dezembro. O Nilton de Guaíba pergunta, ele complementa aqui, que percentual do ICM representa a arrecadação do Estado? Em Guaíba, na cidade de Guaíba, em 2016, que não foi na gestão do nosso Zé Esperoto, foi na gestão anterior, houve correção do IPTU em função do tal levantamento aerofotogramétrico, acho. A correção do IPTU foi goela abaixo por lá. Presidente. Deixa eu entender a pergunta dele, né? Ele misturou um pouco a majoração... Ele pegou Rio Grande do Sul, depois ele pegou o exemplo da cidade de Guaíba. Ele majorou, a majoração do ICMS, a presença que ela tem nas contas do Estado hoje, ela é decisiva. Então, assim, matematicamente analisando, né, se a majoração sumir em dezembro, o Rio Grande do Sul não vira o mês de janeiro. Essa é a realidade que nós temos hoje, né? Tenho acompanhado, ouvido os colegas técnicos, existe uma representação relevante hoje das alíquotas majoradas. Então, eu te diria isso, a resposta é essa. Ela é uma lei, se ela sumir de dezembro para janeiro, em janeiro o Rio Grande do Sul não curva as contas. Qual é o percentual de arrecadação do ICMS na arrecadação total do Estado? É decisivo, eu posso dizer aqui, eu vou ter, em resumo, vou ter que fazer uma não, o nome dele, te prepara que vem outra lei prorrogando o aumento. É o Nilton de Guaíba. Nilton de Guaíba, te prepara que vem outra lei prorrogando o aumento. Mas está previsto, está na é o percentual predominante. Eu vou te pegar aqui, por exemplo... passar pela Assembleia. Passar pela Assembleia. Em 2017 eu tive 31 bilhões e 200 de ICMS, numa arrecadação total de 34 bilhões. Você pode dizer que ele é 90 e poucos por cento, né? Tu tem IPVA, ITCD e ICMS, que é o que E essa faz majoração, Celso, também elevou o repasse do valor adicional dos municípios. Consequentemente. Sem dúvida, não. Tu vai quebrar alguns municípios. Exatamente. Então tem que prestar atenção também. Principalmente o Estado. Exato. Então, tipo agora, assim, vê se tem a Lei Candir, já diminui esse percentual sobremaneira. Meu Deus do céu, a Lei Candir cobriria toda essa diferença e sobraria troco. Tá, mas desses 31, a diferença desse percentual de CMS cairia para quanto? É 1%. Tu quer dizer quanto percentualmente está influenciando? Pai, Eduardo, eu vou dar um chute se eu te disser mais ou menos, assim, para a gente, a título de é de 17% para 18%. Não, eu te diria que no total não, ele tem no combustível, tem uma variação. É variação de alíquota. Os itens mais importantes. Eu te diria que no total ele pode se aproximar dos 3%. Tem variações de alíquota. Do ICMS, 4%. Mas aí não mexe nos outros, mexe nesse. Mas é que aí olha o valor equivalente aí a uma folha do Executivo. Obrigado, presidente do nosso Sindifisco do Rio Grande do Sul, presidente Celso Maliani. A notícia para ele é má, ou seja... O cobertor, o lençol é curto. Né? Se tu deixar ele mais curto, vai ficar mais curto. A coisa que tem é lençol curto. Pai, nesses hotéis do interior, puxa aqui, descobre os pés, é um horror, tia. Obrigado, presidente. Obrigado, Graça Veiga. Obrigado, Tarcísio. E parabéns aí, vamos homenagear. Eu vou até botar o meu polo aqui também. Tá bom. Hein? O que tu acha? Abraço ao polo. Desculpa a brincadeira aí, mas sem problema. A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Ficou bonito essa tua homenagem a Hernani Polo aí. Paulo é um amigo, é um camarada. É verdade. Ele fez sua parcela lá na secretaria e agora está lá na Assembleia. Tá certo. Está me mostrando aqui, Cassiar. Quem é que não recebeu ainda? Não recebeu ainda, vai receber o teu. É teu? Não, esse é teu, eu já recebi. Você não recebeu, o Eduardo já recebeu. Muito obrigado. Celso. Repelente Vivas Alt da nossa Dimed. E é bom usar o verão inteiro. Do Grupo Panvel, uma gentileza do nosso Júlio Motinho. Um abraço ao desembargador Henrique Oswaldo Hennick, de aniversário, Péricles Druck, a Iraci Silveira, que está morando agora na Bahia, o Vilácio Teixeira, o Fernando Calduro, Mário Dirani, Miguel Proença, o nosso maestro, e a Giovana Zaffari, entre tantos aqui aniversariantes. Um abraço a todos, retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá.
debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul, o grande banco do Sul.